Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semeadora, que é nosso tema de estudo ainda da P1, tá? Então essa semeadora aqui é a semeadora que a gente faz as provas práticas e as aulas práticas aqui no Cantão do Bosque. Só que esse sistema dessa semeadora se aplica a várias outras semeadoras também, tá? Qual a regulagem que a gente faz na semeadora? Como a gente pode perceber, a semeadora é uma máquina combinada. Então ela distribui tanto semente quanto fertilizante. E a gente consegue diferentes doses de fertilizante, diferentes quantidades de semente por metro. Até por conta da cultura que a gente vai implantar. Se a gente vai implantar soja, tem um determinado número de sementes por metro, milho a gente tem menos sementes por metro e assim por diante. Então, para cada cultura, para cada cultivar, para cada variedade, a gente tem que fazer a escolha correta das engrenagens para que a gente tenha uma população de plantas adequada no final da semeadura da cultura a ser implantada. Então, pessoal, aqui a gente tem as tabelas, onde já tem a combinação das engrenagens. Aqui vai depender do número de furos que tem os discos da semeadora. Nesse caso é uma semeadora de disco vertical, então é o número de furos desse disco aqui, tá? A gente tem, na verdade, nessa semeadora, 3 engrenagens. Uma engrenagem aqui na roda, a engrenagem motora e a engrenagem movida. Então, através da combinação da motora com a movida, que a gente consegue fazer o cálculo e adequar a semeadora à operação que a gente deseja. Aqui a gente pode observar que a engrenagem movida, nós temos o número 30. Esse 30 equivale ao número de dentes dessa engrenagem. Na engrenagem motora, nós temos 15 dentes na engrenagem motora, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma relação de transmissão motora movida, 15 dividido por 30, nós temos uma relação de transmissão de 0,5, tá? Do outro lado, a gente tem outras engrenagens que a gente vai regular a quantidade de adubo. Então, desse lado, a gente tem a regulagem da semente. E desse outro lado, nós temos a motora e a movida, a regulagem do fertilizante. Então, o esquema é o mesmo, só que a semente a gente vai contar o número de sementes por metro e o fertilizante a gente vai pesar a quantidade de fertilizante que está caindo naquele espaço. Pessoal, então aqui a gente vai fazer a regulagem do número de sementes por metro através da engrenagem motor e movida. Ficaria muito mais simples a gente olhar a combinação aqui, mas o meu intuito é que vocês aprendam a fazer esse cálculo de relação de transmissão para que se aplique a qualquer engrenagem, inclusive na aquisição de novas engrenagens para a semeadora de vocês, tá? Então, como nós já vimos, a motora vale 15 e a movida vale 30. Então, nesse caso, a gente faz uma marcação no pneu da semeadora. E a gente vai medir a circunferência desse pneu. (2,02 metros), tá? Porque aqui a gente começou a contar no 10, então 2,02 metros. O que a gente pode inferir com isso? A cada volta desse pneu, a semeadora, teoricamente, se deslocaria em 2,02 metros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar 10 voltas, o equivalente a 20,2 metros, e ver quantas sementes estão sendo distribuídas nesse espaço. Pessoal, nós vamos contar 10 voltas a partir do momento que cair a primeira semente. Pessoal, então aqui está a semente que o Fabrício coletou para mim, ele me ajudou, nas 10 voltas do pneu da semeadora. Então aqui a gente tem 2, 4, 6, 48, 49 sementes. Pessoal, então como nós medimos lá na roda da semeadora, uma volta do pneu, que é a circunferência do pneu, tinha 2,02 metros, certo?
mas aqui nós demos 10 voltas no pneu. Então a gente multiplica por 10, temos 20,20 metros. Seria como se a semeadora movimentasse 20,2 metros. Nesses 20,2 metros, equivalente a 10 voltas, caíram 49 sementes. Em 1 metro, quantas sementes está sendo distribuída? 20,2 x é igual a 49. 49 dividido por 20,2, 2,42 sementes por metro. Então essa é a primeira conta, quantas sementes por metro está sendo distribuída. Só que como eu falei para vocês, essa é uma regulagem de galpão com o trator parado. Então o adequado agora é a gente percorrer uma certa distância e contar quantas sementes está caindo e se essa distribuição está sendo uniforme. Pessoal, então a gente tem uma dose, né? A gente chama, na verdade, entre aspas, de dose atual, é como a semeadora está regulada nesse momento. Então, nesse momento, pelos nossos cálculos, a gente tem 2,42 sementes por metro. Então, a gente tem a dose atual de sementes e a relação de transmissão que está na semeadora. Relação de transmissão engrenagem motora sobre a engrenagem movida. Motora, 15 dentes, movida, 30 dentes, nós temos uma relação de transmissão de 0,5. Pessoal, então as engrenagens que tem nessa semeadora é a 15 na motora com a 30 na movida. Então a gente tem o cálculo da relação de transmissão motora sobre movida. Nós temos 15 dentes da motora, 30 dentes da movida com uma relação de transmissão de 0,50. Só que nós temos outras opções de engrenagem, a gente pode realizar essa troca. Por exemplo, nós temos a engrenagem a 15 que está lá, a 17, a engrenagem com 19 dentes, 23, 27, 28, a 30, que é a que está na semeadora, e a engrenagem maior com 33 dentes. Mas nada impede de se adquirir novas engrenagens para ter um maior número de combinações. Mas vamos supor que, de acordo com a variedade que você escolheu, você precisa de uma dose, entre aspas, né, uma dose desejada de 3,7 sementes por metro. Então a gente tem aqui uma situação em que a gente necessita fazer a troca das engrenagens, porque está caindo menos semente do que a gente precisa. Então, se permanecer dessa forma, o estande de plantas não vai ser adequado. Então, para isso, a gente faz uma segunda conta. Dose atual, 2,42 sementes por metro, para relação de transmissão atual, 0,5. A dose desejada, 3,7 sementes por metro, a gente vai descobrir uma nova combinação de relação de transmissão. Então vai ficar 2,42 vezes x, 0,5 vezes 3,7. O 2,42 que está multiplicando, eu passo dividindo. O que me dá uma relação de transmissão nova de 0,76. Pessoal, agora a gente tem aqui na semeadora algumas opções de engrenagem, né? Engrenagem de 15, 17, 23, 28, 30, 33 dentes. A gente tem que encontrar uma combinação agora entre essas engrenagens para a gente chegar a essa relação de transmissão desejada, tá? Por exemplo, se a gente fizer uma relação de transmissão, a gente utilizar a engrenagem 23 como engrenagem motora e a engrenagem 30 como engrenagem movida, dá uma relação de transmissão de 0,76, que é a relação de transmissão que eu desejo.
Então, o que eu preciso fazer na semeadora a partir desse momento? Eu vou retirar a engrenagem que está lá, que é a engrenagem 15 por 30. Então, como essa aqui são as engrenagens que estão na semeadora, e essa aqui é a engrenagem que eu preciso colocar na semeadora, a engrenagem movida permanece a mesma, eu não preciso trocar, e a engrenagem motor eu troco a engrenagem 15 pela 23. Assim eu tenho a relação de transmissão que vai me proporcionar distribuir a semente na quantidade que eu desejo.